Paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para nossas vidas. Quero falar hoje sobre escolhas que outra hora fazemos em nossas vidas, que é o qual muitas das vezes elas destroem a nossa vida, nos traz consequências dolorosas e até mesmo em algumas situações, dependendo das escolhas ou dessa escolha, pode nos custar até a nossa própria vida. Para tomar como base do que estou falando, quero pegar aqui o texto de Juízes, capítulo 13, versículos de números 3 ao 5, onde vai falar do nascimento de Sansão, um marizeu chamado Sansão, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, para ser o libertador do povo de Israel, onde esse menino nasce em condições limitadas de não fazer certas coisas, como não cortar o seu cabelo, não ver navalha sobre o seu cabelo, como não comer coisas impuras, não beber vinho, ou seja, ele tinha lá suas limitações e tinha que tomar cuidado com as suas escolhas. Baseado nesse texto, Deus me trouxe aqui, nesse momento, para poder falar sobre as escolhas erradas. Para dizer para você, dizer para mim também, ter cuidado com o que estamos escolhendo viver, com o que estamos preferindo viver, para tomar cuidado com o caminho que estamos seguindo. Nós sabemos que Sansão cresceu e, como de costume, os nossos pais também nos orientar, não vá por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. Sansão também teve sua vida orientada pelos seus pais e mesmo assim escolheu outros caminhos. Escolhas essas. Agora o menino cresce. E a palavra vai dizer que Sansão se apaixona por uma filisteia. A mãe e o pai, como de costume, como os nossos, e quer sempre o bem do seu filho, diz: não, meu filho, aqui tem moças crentes que você pode se apaixonar, se casar, viver uma vida a dois. Não que eu esteja querendo falar disso aqui, porque Jesus já resolveu essas picuinhas, mas no Antigo Testamento ele aceita. E a palavra vai dizendo que à medida que o menino vai crescendo, o Espírito Santo incitava a ele fazer essas coisas. Vai entender o nosso Deus. Só que Deus incitando Sansão a fazer essas coisas era por uma boa causa, para ter aproximação sobre os filisteus, para que ele pudesse ter mais facilidade de derrotá-los. Às vezes, Deus está nos orientando a fazer uma coisa para o nosso bem e nós entendemos o recado mal, assim como Sansão não entendeu o recado de Deus.
A palavra de Deus diz que agora os pais de Sansão vão para Tímina e no caminho de uma plantação de uvas, e a palavra é bem clara quando diz: e apareceu para ele no caminho um leão. A palavra não está no plural, ou seja, aqui não está dizendo que o leão apareceu para o pai e para a mãe de Sansão, mas sim somente para ele. E a palavra também, isso nos faz compreender que naquele momento o Espírito Santo de Deus, como já havia incitado Sansão, disse: agora eu lhe pego. Agora é minha vez de te pegar e eu vou fazer de você, nas minhas mãos, uma bomba para derrotar os filisteus. E a palavra diz que naquela hora Sansão é tomado pelo Espírito Santo de Deus e rasga aquele leão como se fosse um cabrito. Sansão agora, tomado pelo Espírito Santo de Deus, tem uma força gigante, capaz de derrotar qualquer coisa. E à medida que passa o tempo, Sansão vai ficando famoso. À medida que passam os dias, Sansão vai ganhando fama. A verdade é que muitos têm percorrido por caminhos e a fama ganha a sua cabeça, a fama toma conta dele, e na medida que a fama toma conta dele, ele vai se esquecendo de quem realmente lhe deu tudo isso. Deus daria a Sansão agora um espírito de força, um espírito para enfrentar qualquer coisa na sua vida. Mas Sansão se esqueceu ou está se esquecendo de onde vem essa força. Muitos jovens hoje, tomados pela rebeldia, ou até mesmo pessoas que às vezes já estão velhos e acham que pode resolver tudo na força do seu braço e que tudo e que todas as coisas eles resolvem com a força que têm, que a sua inteligência vem dele mesmo, se acham super-homens, super-mulheres, mas não sabem que a força verdadeira, assim como Sansão sabia ou não queria enxergar, ou também não tinha noção, que aquela força não estava nos seus cabelos, não estava nos seus braços, nos seus músculos, mas sim no Espírito de Deus que estava sobre ele. Muitos jovens hoje estão dessa forma, achando que são fortes o suficiente, não ouvem os pais, não ouvem as mães, que são fortes o suficiente para poder vencer os desafios que aparecem na sua vida e depois vão ficar frustrados, como Sansão ficou no decorrer dessa pregação, como ainda vou citar. Quer ter força de verdade? Quer ser um homem de forças, uma mulher de forças para qualquer situação da sua vida? Comece a pingar azeite. Comece a ter ou querer de verdade o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus na sua vida é que lhe traz força, ânimo, coragem para enfrentar qualquer situação
por qualquer desafio. Mas a palavra vai mais a fundo quando diz que Sansão, passando-se muitos dias, resolve voltar ao lugar onde venceu o leão. E voltando-se ao lugar onde venceu o leão, a palavra vai dizer que Sansão, chegando lá, se deparou com mel sobre o cadáver. A abelha tinha feito o enxame e ali havia mel no cadáver. Sansão, como um narizeu, não poderia de maneira nenhuma se aproximar de nenhum cadáver. Mesmo assim, sendo Sansão desobediente e não querendo saber das consequências, olha para o leão que a matou, pega o mel que está sobre o leão, come e leva para casa, ainda para dar para os seus pais, sem que os seus pais saibam de onde veio aquele mel. Tem muita gente hoje fazendo coisas erradas e chegando em casa como se não tivesse acontecido nada. O esposo não sabe, a esposa não sabe, os pais não sabem, a mãe não sabe, o pai não sabe, mas aquele com os olhos de chama tudo sabe. Tem muita gente, muito projeto de Deus nas internet, vendo o que não é para ver, comendo do mel que não é para comer, achando que ninguém está vendo. Mas aquele com os olhos com a chama de fogo está vendo. Tudo vê, tudo sabe. Tem muitas pessoas assim como Sansão fazendo escolhas erradas, vivendo de forma errada, pessoas amigáveis, casados, pessoas também sozinhas, fazendo suas más escolhas, trilhando o caminho errado, vivendo de forma errada, sem poder ter noção das consequências que a vida pode trazer. Mas como se ainda fosse pouco, e isso que acabei de dizer, de Sansão se aproximar de um cadáver e pegar os favos de mel que ali estavam, e comer e dar para a sua família, para os seus pais, agora ele resolve dar um banquete em Tímina. E era original, era comum e era certo que quem desse um banquete naquele tempo tinha também que provar do banquete, que ser o primeiro a provar do banquete. Em um banquete, nós sabemos que de tudo tem. Nós sabemos que o inimigo, quando nos oferece um banquete, e que às vezes, estando nós cegos espiritualmente, assim como Sansão, achamos de bom grado o banquete. Naquele momento, Sansão comete o seu segundo erro, que é de beber vinho, pois o narizeu não poderia beber nada fermentado, não poderia beber bebida alguma, nem se aproximar de cadáver e nem também raspar sua cabeça.
Mas quem está no auge da fama, quem está no sucesso, quer prevalecer no sucesso. E esse é o erro de muitas pessoas. E hoje em dia tem sido o grande erro, tem sido a ganância pelo poder, o sucesso, a fama, ser bem visto, bem quisto, ser desejado por todos. Isso vai deixando a pessoa cega à medida que a cada dia o sucesso, a fama atinge sua vida. Sansão agora estava famoso, um homem que derrubava e que vencia os filisteus com a queixada de boi, onde matava 1000 homens filisteus apenas com uma queixada. Sansão famoso, conhecido pela sua força, ou seja, uma força que não vinha dele, mas que naquele momento se sentiu exaltado e se exaltou pela sua fama. Tem muita gente hoje dessa forma, vivendo o auge da fama e se esquecendo de Deus. Agora Sansão prova do vinho, Sansão bebe o que não pode beber, chega em casa, dá a paz do Senhor, Sansão, a paz do Senhor. Entra para o seu quarto, vai se deitar, dormir, como se nada tivesse acontecido. Tem muita gente hoje chegando em casa, vivendo do jeito que dá certo, aprontando e reaprontando, sem os seus pais saber, sem a sua mãe, sem o seu pai saber. Tem muitos esposos, esposas também vivendo da mesma forma, fazendo e aprontando e fazendo tudo que convém na sua vida e achando que não tem ninguém vendo. Chega em casa, está tudo bem, vai para o seu quarto, dorme, acorda no outro dia, fazendo as mesmas coisas. Tem muita gente hoje vivendo de qualquer jeito, aprontando, fazendo tudo o que lhe vem à cabeça, chega em casa como se não tivesse acontecido nada e no outro dia prossegue sua vida. E não sabe que o que está fazendo, o que está vivendo, cedo ou tarde a conta chega. Cedo ou tarde as consequências vêm. Sansão agora vai cometer o terceiro erro que o leva que vai custar a sua própria vida. Porque agora ele vai se dar conta de que aquela força não vinha dele. Tem pessoas que estão querendo matar um leão todo dia, assim como Sansão, e achando que essa força de matar um leão vem dele. Quer matar um leão todo dia? Quer matar um urso? Peça a Deus que lhe dê essa força, porque somente o Espírito Santo de Deus faz com que você tenha forças para matar leões e ursos todos os dias na sua vida. Não pense que essa força que existe dentro de você vem de você, que não é. É somente de Deus. Sansão esqueceu disso. De onde vinha sua força? Quando, no terceiro erro, se entregou
a Dalila. Muitas pessoas estão se entregando às Dalilas da vida e contando para elas de onde vem a sua força e contando para ela tudo sobre a sua vida. E não sabe as consequências que a vida vai lhe trazer, o estrago que a vida vai lhe trazer. Sansão agora confessa a Dalila, mas o que ele não sabia era que o cabelo dele era só um complemento na sua vida. Que a verdadeira força dele estava no Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E ele agora confessa para uma mulher que outra hora se faz de apaixonada por ele, para saber o seu segredo. Tem muita gente se fazendo de amigo seu para saber seu segredo. Tem muitas pessoas se aproximando de você, se fazendo de seu amigo, para saber os seus segredos, para saber da sua vida. Cuidado com as Dalila desse mundo. Sansão agora conta o segredo seu para Dalila, o seu terceiro erro, porque ele já cometeu o primeiro quando se aproximou de um cadáver para comer o mel. E chegou em casa, deu para sua família também. Tem pessoas que estão fazendo algo errado e estão fazendo com que a sua família participe disso sem que esteja sabendo também. Antes de fazer qualquer escolha errada, pense se você também está colocando as pessoas que você ama também junto com essas escolhas. O segundo erro, ele bebeu vinho e chegou em casa como se nada não tivesse acontecido. Preste atenção no que você anda fazendo. E se você chega em casa, além de fazer, ainda esconde das pessoas que você ama. Preste atenção se depois isso não vai causar tragédia na sua vida, não vai repercutir para que você possa se arrepender do que está fazendo. Terceiro erro de Sansão e suas escolhas, é o que estou falando hoje, de escolhas e erros que a vida nos traz e que nós temos que tomar cuidado com elas. Sansão agora comete o seu terceiro erro ao se entregar para Dalila, contar seu segredo, e agora, quando acorda, se depara sendo apanhado pelos filisteus. Procura sua força, não encontra mais. Já não é mais o mesmo Sansão, a fama acabou. Sansão agora tem os seus 2 olhos arrancados e agora é levado pelos filisteus e servido como um animal, servido como um jumento, trabalhando como um jumento. Cuidado para quem você tem contado seus segredos. Cuidado nos banquetes que você tem participado. Cuidado com os banquetes que você tem participado. Cuidado com aquilo que você tem se aproximado, mesmo sabendo que não é bom para a sua vida. Sansão se aproximou de um cadáver sabendo que não era certo e que não era correto. E ainda incluiu sua família naquele momento, fazendo com que sua família provasse de uma coisa que era impuro. Cuidado com aquilo que de impuro você tem provado, você tem vivido. Cuidado com aquilo que de impuro você tem se aproximado para a sua vida. Cuidado. Cuidado para você não achar que o que você faz lá fora, o que você tem feito lá fora, que a sua mulher, que o seu esposo, que o seu pai, que a sua mãe, que a sua família não tem visto,
pode ficar oculto por muito tempo. Sansão, os seus erros, uma hora foi revelado. Não demorou e não ficou oculto por muito tempo. Dalila, a Dalila da vida, fez com que o segredo de Sansão fosse revelado. A Dalila fez com que a fama de Sansão acabasse. Agora Sansão está derrotado. As forças de Sansão se foram. Cuidado com aquilo ao qual você tem se aproximado, com aquilo que você tem achado que pode se abrir, contar suas coisas, compartilhar seus segredos. E agora as forças de Sansão se acabaram. Sua fama também. Tudo foi por água abaixo. Às vezes não compreendemos que Deus nos criou e que tudo o quanto somos vem de Deus. Sua inteligência vem de Deus, sua sabedoria vem de Deus. Nada que você constrói nessa vida é por força sua e força do seu braço. Pode até ter o seu empenho, mas nada que você faz hoje ou amanhã, ou que você conquista hoje ou amanhã, é totalmente por competência sua, por inteligência sua ou por sabedoria sua. Claro, tem que ter o seu esforço e a sua ajuda, mas o restante vem de Deus. Sansão naquela hora procurou suas forças, não encontrou, porque ele se esqueceu que a sua força não estaria só nos seus cabelos, e sim do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Naquele momento, a palavra vai dizer que Deus, quando Dalila passou a máquina na cabeça de Sansão, a palavra vai dizer, no bom sentido, raspou, porque não existia máquina naquele tempo, mas estou contextualizando como agora. A palavra vai dizer que o nosso Deus é tão poderoso que no momento em que a cabeça de Sansão foi raspada, na mesma hora os fios de cabelo cresceram. Era raspando e os fios crescendo. Quando é projeto de Deus, ninguém mata. Quando é projeto de Deus, não morre. Eu vou morrer dizendo isso. Não vou morrer, porque eu sou projeto dele. Apenas vou passar de uma vida para outra. Então Dalila tentou destruir o projeto de Deus naquele momento. E por algum momento, o projeto foi destruído. Entenda bem, por algum momento. Porque Sansão se deixou levar por uma paixão mentirosa, por uma ilusão. Muitas pessoas estão dessa forma, vivendo de ilusão, vivendo de mentiras, vivendo do passageiro, se esquecendo de Deus. Sansão se esqueceu desde o primeiro momento do que os seus pais o ensinaram, do que os seus pais diziam que era o correto para ele, querendo sempre as coisas que não eram para ele, escolhendo sempre os caminhos errados. E muitas pessoas estão hoje assim. Mas Sansão agora já não serve nesse momento mais para nada. E Deus me trouxe aqui hoje para alertar a minha vida e a sua vida, para tomar cuidado com as escolhas erradas, com os caminhos errados, para tomar cuidado porque o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, está sempre nos orientando e sempre nos dando o direito de escolher o caminho certo, nos dizendo: não vá por esse caminho, que esse caminho não é bom. Vá por esse outro caminho aqui, que esse caminho aqui é o correto. Não siga esse caminho aqui, que esse caminho aqui não é o certo. Porque você vai quebrar a cara, porque pode custar a sua própria vida.
E mesmo assim as pessoas insistem, e mesmo assim as pessoas querem, porque querem seguir as suas escolhas e os seus caminhos. E depois ficam frustrados, colocando a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado das suas escolhas. Sansão foi o próprio culpado das suas escolhas. Deus tinha outros projetos para ele. Deus tinha outra vida para ele. Mas ele escolheu o que para os seus olhos estava bom. Cuidado com o que você tem escolhido para os seus olhos, que você acha que está bom. Cuidado com o que você tem preferido escolher, achando que é melhor para você e depois se frustrar. Sansão está lá, agora, sofrendo, desprezado por todos, sua fama acabou, vivendo como um jumento. A palavra de Deus diz assim: ensina no caminho em que o menino deve andar. O interessante é que a palavra não diz ensina o caminho que o menino deve andar. Porque se fosse assim, o pai iria só dizer para o seu filho: ó, meu filho, não vá por esse caminho, não vá por aquele, não segue esse caminho, não segue aquele, esse aqui não é bom para você, esse aqui é. Mas quando a palavra diz ensina no caminho em que o menino deve andar, a palavra está dizendo assim, que o pai deve ir com o filho e pedir o filho para acompanhar ele, e ele entrar num canto e no outro, dizer: meu filho, entra aqui, mas não entre nesse. Siga esse caminho, mas não siga esse outro. Vá por esse caminho, mas não vá por esse outro. É por isso que Provérbios diz: ensina no caminho que o menino deve andar. É preciso saber escolher o caminho em que devemos andar. Sansão agora acabou a fama, o sucesso, e era tão fácil para ele, se quisesse, se tivesse olhado para os seus erros e tivesse a tempo, porque Deus sempre deixa um escape. O nosso Deus é tão maravilhoso, que sempre deixa um escape para a minha vida e para a sua vida. Porque naquele tempo, o narizeu, a pessoa que fosse narizeu, ele tinha como direito, como Deus escolheu, está lá em Números, capítulo 6, número 6, que Deus disse a Moisés que quando uma pessoa escolhida por ele, um narizeu, que errasse, ainda que ele errasse 10 anos, ele tinha direito a contar, chegar para o sacerdote, contar o que aconteceu, teria sua cabeça raspada e bastava ele dar 2 rolinhas. E ali o problema estava resolvido. Ou seja, o difícil está em querer que o seu erro seja descoberto. Ninguém quer errar e quer que o seu erro seja descoberto. As pessoas querem errar e querem passar por boazinha. As pessoas querem errar e querem ser as certinhas. E era isso que intrigava Sansão. Eu estou na fama, eu estou no sucesso. Eu não posso de maneira nenhuma demonstrar que eu errei. Demonstrar que eu estou no caminho errado. A paz do Senhor, irmão Sansão, a paz do Senhor. Mas não posso demonstrar para eles que eu estou errado. Porque no momento em que o sacerdote mandasse raspar a cabeça de Sansão, ali estava mostrando o seu erro. Ninguém hoje quer que o seu erro apareça. Esse é o problema. Ninguém hoje quer ser errado. Ninguém hoje quer ser pecador. Todo mundo quer ser certinho. Todo mundo quer ser direitinho, direitinha. Ninguém quer errar. Por quê? Porque todos querem ser certinho. Quer dizer que anda na linha sem andar. Quer dizer que estão fazendo o que é certo sem fazer.
Querem dizer que estão fazendo o que é bom sem fazer. Mas aquele com os olhos cheios de chama está vendo tudo. E não adianta de nada querer passar por bonzinho ou boazinho. Não adianta de nada querer dizer que está fazendo o que é certo, estando fazendo o que é errado. Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E uma hora a conta chega. Como chegou para Sansão. Não porque Deus nos castiga, ou até mesmo porque Deus é um carrasco, não. Foi eu e você que escolhemos o caminho errado, a escolha errada. Sansão escolheu as escolhas erradas, não só uma vez, várias vezes. Sansão escolheu o que Deus não queria para a vida dele. Cuidado com o que você tem escolhido, que Deus não quer que seja para a sua vida. Muitas pessoas acham que é só essa vida aqui. Muitas pessoas acham que os seus erros, outra hora, que estão encobertos, não vão aparecer. E eu digo a você que aparece, porque os erros de Sansão apareceram. Os meus erros e os seus erros também aparecem. Porque Deus trata de mostrar. Então hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você ter cuidado com os seus erros encobertos, com as suas escolhas erradas que você tem feito. Prestar atenção. Isso não quer dizer que Deus vai desistir de você, porque Deus não desistiu de Sansão. Isso não quer dizer que o que você tem feito de errado também faz com que Deus desista de você. Desde que você faça como Sansão fez. Porque mesmo com os olhos arrancados, vivendo naquele momento como um jumento, sendo tratado como um animal, dessa vez Sansão compreende e lembra de onde vinha sua força. Há momentos em nossas vidas que somente o sofrimento, o abandono, a solidão, uma enfermidade, uma depressão, qualquer outra coisa, faz com que realmente nós consigamos entender que precisamos de Deus. Para que nós possamos entender de onde é que vem ou de onde é que já existia a nossa força. Porque também tem pessoas que conseguem superar as coisas, vencer as coisas, com Deus na sua vida, mas depois se esquece de Deus por algum momento, como Sansão esqueceu, deixa de seguir os caminhos de Deus, sai dos caminhos de Deus para viver outras coisas, daqui a pouco está vivendo uma profunda depressão, estão vivendo triste, angustiado, abatido, frustrados, e simplesmente não é porque Deus o abandonou, mas sim porque você abandonou a força que vinha dele. Porque você abandonou nosso Deus. Mas Sansão agora se lembra de onde vinha a sua força. No seu último suspiro, ele pede para que Deus lhe dê a sua força novamente. A palavra vai dizer que nesse versículo que Sansão pede a Deus, ele fez mais do que em toda a sua trajetória. Consegue destruir todos os inimigos de Deus naquele momento e do seu povo. É só no momento em que você recorre a Deus, que você se volta para Ele. Quando você deixa de ter o seu coração endurecido e se lembrar de quem realmente pode resolver tudo na sua vida. É só quando você se lembra quem realmente é capaz de vencer qualquer coisa por você na sua vida. Quem pode te tirar do fundo do poço de uma depressão, curar sua enfermidade, resolver sua situação financeira, reconstruir sua família,
libertar seu filho, seu esposo, seja quem for, de qualquer vício que estiver, de conseguir reconciliar sua família, resolver seus problemas financeiros, resolver seu problema no seu casamento, seja lá qual for a situação da sua vida. Quando você se dá conta que só quem pode resolver tudo isso é o nosso Deus Todo-Poderoso, e aí quando você se dá conta disso, que você se volta para Ele, Deus se volta para você. E se você nesse momento da sua vida tem feito como Sansão, você tem feito escolhas erradas, você tem erros encobertos, é hora de você mudar a sua vida. É hora de você começar a se voltar para Deus reconstruir sua vida, para Deus poder te dar uma nova chance enquanto é cedo, que você abriu os olhos a tempo. Não precisou ficar cego como Sansão. Não precisou que Deus lhe cobrasse a vida como Sansão teve a sua vida cobrada pelos seus erros, que outra hora ele não resolveu ouvir a Deus. Você possa abrir seus olhos a tempo de ouvir a Deus sem que o pior aconteça na sua vida, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Porque Deus irá se voltar para você. Deus irá restituir as suas forças, sua coragem. Deus irá restituir tudo o que você perdeu. Sansão perdeu as forças. Eu não sei o que você pode ter perdido nessa altura da sua vida, nesse momento, mas Deus sabe. E seja lá o que você tiver perdido por conta das suas escolhas erradas, dos seus erros encobertos, seja lá o que for, caminhos errados, escolhas erradas, se você se voltar para Deus como Sansão se voltou, Deus se volta para você. Deus se volta para você e restitui, seja lá o que for que você perdeu. Cuidado com as escolhas erradas. Essa palavra é para mim também. Cuidado com os erros encobertos, ao qual a gente acha e se preocupa mais com as pessoas do que com aquele que está com os olhos de chama sobre a nossa vida. Nosso Deus, que tudo vê, que tudo sabe e que nada passa despercebido dos seus olhos, como diz a palavra dele. Nós devemos se preocupar com Deus e não com as pessoas. Então hoje Deus me trouxe aqui essa humilde palavra, debruçado e contextualizando no texto de Sansão, para que eu e você pudesse abrir os nossos olhos e saber que nós devemos se voltar para Deus o quanto antes, largar os caminhos errados, as escolhas erradas, prosseguir de modo correto na nossa vida, com Deus na nossa vida, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para poder matar um leão, um urso, seja lá o que for, para vencer os obstáculos que surgir na nossa vida. Porque quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, conseguimos vencer qualquer situação, porque a força que precisamos vem de Deus. Porque a força que precisamos para qualquer situação na nossa vida vem do Espírito Santo de Deus. Pense nisso. A sua força não vem de você, vem de Deus. Não queira perder essa força nunca na sua vida. Prefira sempre a força de Deus na sua vida, porque nós não temos força alguma. Mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, já está dizendo de onde vem a nossa força. Porque quando estamos fracos, é que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em quê? Na minha fraqueza e na sua fraqueza.
Não tenha medo de mostrar sua fraqueza para ninguém. Porque quando estamos fracos, estamos fortes. Pense nisso. Sansão demorou muito para poder pensar e saber de onde vinha sua fraqueza, até chegar o dia da sua morte, para poder pedir a Deus, para mostrar a força dele sobre a sua vida. Eu e você devemos pedir a Deus para mostrar a força dele agora, enquanto estamos vivos na nossa vida. Porque isso é que é o bom. Saber que prosseguimos a nossa vida com a força de Deus. Porque só Ele tem a força que precisamos. Eu sou Mansueto Alves e estou aqui com muita alegria, depois de muito tempo, depois de muitos dias, trazendo essa palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não posso mais, por enquanto, no momento, gravar nada ao vivo, devido ao meu caso. Que Deus me deixou um pouco limitado, mas nada é impossível para o nosso Deus. Já estou aqui grato a Ele demais, alegre a Ele demais, porque estou vivo, dando continuidade ao trabalho dEle, que é dEle, não é meu. E o nosso Deus sabe todas as coisas, eu sou grato a Ele por tudo. E estou aqui não fazendo como Sansão, mas como deve ser feito, sabendo de onde vem a minha força. A minha força não vem de mim, só vem de Deus. Estou aqui porque Ele é misericordioso, perdoa meus pecados e me dá sempre a chance de recomeçar novamente. E aqui estou, alegre, muito alegre, sabendo que essa é só mais uma de muitas pregações que estarei trazendo aqui para vocês. Se Deus quiser que eu continue fazendo ao vivo, eu faço. Se não, eu faço por aqui mesmo. Porque devemos ir de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Ele sabe todas as coisas. Não cabe a mim aqui contestar contra Ele, nem questionar, nem perguntar, e sim seguir o que Ele manda eu fazer. Tá bom? Para todos na paz do Senhor Jesus, e um abraço no amor de Jesus. Fica na paz.